Os Estados Unidos classificaram o PDC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A grande promessa de Donald Trump de um mundo pacificado e sem entorpecentes está finalmente se cumprindo. O Brasil finalmente vai ser liberto do crime organizado? Mera ilusão. Conheça a trágica verdade sobre o macabro plano dos Estados Unidos de considerar as organizações criminosas brasileiras como entidades terroristas, a repercussão e as consequências letais que este plano pode trazer para a economia e principalmente para a soberania brasileira. Para começarmos a entender o panorama geral, precisamos analisar o atual cenário geopolítico do segundo governo de Donald Trump. A opinião pública dos Estados Unidos, cansados das fracassadas guerras que os Estados Unidos promoveram nos últimos anos, no Afeganistão e no Iraque, que resultaram na perda de milhares de vidas e gastos militares estrondosos, sem nenhum ganho significativo, elegeram Trump com a promessa de maior pacificação global. Contudo, essa promessa não foi cumprida. Temos mais conflitos militares do que nunca no mundo, mas ao menos a agenda e os interesses dos Estados Unidos agora se focam na América Latina, no hemisfério ocidental e não mais na Eurásia. Pelo menos nominalmente é isso que foi publicado na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos de 2025. Logo, a hostilidade e a recente intervenção dos Estados Unidos na Venezuela foi justificada para acabar com o tráfico de entorpecentes do cartel de Los Soles, em que Maduro, até então presidente da Venezuela, foi acusado de cumplicidade do governo com redes de organizações narcotraficantes. Porém, o maior fluxo de entorpecentes para os Estados Unidos sempre foi o corredor Colômbia, México e Estados Unidos, em que o cartel de Sinaloa e outras organizações narcotraficantes dominaram e dominam o narcotráfico da América Latina, estimulados pelo grande público consumidor de opiáceos, entorpecentes e metanfetaminas pelos estadunidenses e pelo grande fluxo de armas produzidas nos Estados Unidos. Se Trump queria efetivamente combater o fluxo crescente de entorpecentes nos Estados Unidos, deveria prestar maior atenção à fronteira porosa estadunidense e promover campanhas de saúde pública internas e de longo prazo para desestimular o consumo, melhorar a saúde básica e criar grandes sistemas de acolhimento a dependentes químicos. Mas não, a hipocrisia dos Estados Unidos chegou ao limite, não erradicando as causas, mas de forma calculada e demagógica apenas convenientemente acertando os efeitos. A intervenção dos Estados Unidos apenas decapitou o líder da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro e sua esposa, que foram sequestrados e então presos à espera de julgamento em um tribunal de Nova York. Mas o regime bolivariano não caiu. A economia venezuelana ainda está em frangalhos e a desorganização interna continua, alimentando redes de corrupção e narcotráfico que se espalham devido à decadência estatal e à ausência do Estado em várias partes do país. Delcy Rodrigues, presidente interino da Venezuela, é apenas uma marionete a serviço de Donald Trump, que serve aos interesses estrangeiros e estadunidenses de estrangular a economia cubana e afastar a Venezuela da China, enquanto o estado de caos e insegurança pública continua no país venezuelano, assolado pela pobreza e miséria sem fim. No Brasil, a pedido de um candidato à presidência da República, os Estados Unidos reconheceram o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas em grande afronta à soberania brasileira. Um grande ato de sabotagem, submissão e traição à pátria que diz defender. Assim, Trump não liga se a Venezuela ou o Brasil estão em um mar de violência e organizações narcotraficantes estão dominando partes territoriais consideráveis desses países. O que Trump deseja é ter controle financeiro e o poder de intervenção direta para fazer cumprir sua missão imperialista, dogmatizada pela doutrina Monroe, junção da doutrina Monroe de não intervenção de outras potências externas ao continente americano e o nome de Donald Trump. Classificação de organizações narcotraficantes em organizações terroristas pressupõe que documentos sigilosos de fiscalização, coleta de dados, busca e apreensão e todas as informações extraídas da inteligência policial estadual e federal brasileiras estarão sob controle da CIA, Interpol e de outras agências de segurança públicas internacionais, essencialmente dos Estados Unidos. Com tais dados nas mãos de uma potência estrangeira, muitas vezes hostil aos interesses brasileiros, como os Estados Unidos são, os estadunidenses podem alegar que várias faixas territoriais da Amazônia estejam sob a guarda do Comando Vermelho e operem intervenções a seu bel prazer, questionando e destruindo nossa soberania de modo trágico e letal. Mas a intervenção na Amazônia não estaria realmente ligada a pôr ordem e destruir o crime organizado,
Na verdade, sua verdadeira e real motivação seria a extração de minérios de terras raras, muito importante na economia digital, onde tudo se processa por meio desses minérios, ainda mais importantes pela sua luta geopolítica com a China, em que o país asiático detém o monopólio dos minérios de terras raras no mundo. Trump, instigado pelas Big Techs e o grande empresariado, não se furtaria em promover tais intervenções para favorecer seus grandes amigos, empresários de grandes empresas tecnológicas estadunidenses que lhe forneceram grandes somas de dinheiro para sua reeleição e que Trump deve o seu cargo a eles. Se os Estados Unidos declararem uma parte do Brasil como território de rota de passagem de entorpecentes, ou mesmo território controlado pelo narcotráfico, quem irá limitá-los? Quem irá questioná-los? Por exemplo, Goiás pode ser declarada rota de entorpecentes para a Europa e sofrer tal intervenção estadunidense, apenas porque detém depósitos de minérios de terras raras, assim como o Pará. Os dados serão confidenciais ao controle da CIA, do Departamento de Estado dos Estados Unidos e das Forças Armadas, descredenciadas depois de 50 e 100 anos após o evento ocorrido. Logo, o Brasil ficaria seriamente vulnerável sob o arbítrio dos gananciosos estadunidenses que sempre quiseram nossas riquezas e que agora terá a mais rasa escória para apoiá-los em uma intervenção. Os Estados Unidos são muito hábeis em inventar narrativas. Disseram que o Iraque de Saddam Hussein detinha armas químicas biológicas de destruição em massa. George W. Bush inventou uma guerra apenas para isso, e a ONU comprovou que o Iraque já não tinha mais nenhuma arma química biológica ou de destruição em massa. Logo, os estadunidenses podem se utilizar da mesma mentira e da mesma disfarçatez para tirar vantagem sobre o território brasileiro. E o que quase ninguém fala, nenhum canal de geopolítica sério está falando sobre isso, existe um grande lobby estadunidense pressionando o Brasil sobre o PIX. As grandes bandeiras de cartões, como Visa e Mastercard, odiaram milhões de brasileiros em diferentes partes do país continental como o Brasil, pagando e transferindo valores sem suas taxas. Visa e Mastercard perderam bilhões de dólares em transferências pelo Pix. O que antes comprava-se e vendia-se pelos cartões com taxas, hoje você transfere sem custo e em segundos. Se Trump tiver como argumento que o PCC e o Comando Vermelho fazem ocultação patrimonial por meio de lavagem de dinheiro de modo mais facilitado através do Pix, logo os Estados Unidos pressionarão os bancos brasileiros a extinguirem o Pix e ordenará a volta imediata ao sistema de cartões estadunidenses, ferindo de morte a soberania econômica brasileira. Seria muito conveniente regredirmos a um sistema de pagamento de taxas para o enriquecimento das empresas estadunidenses. Seríamos novamente escravos do sistema, sem nenhum benefício, pagando taxas de cartões apenas pela vontade de uma potência imperialista que quer destruir nossa soberania econômica para enriquecer alguns barões. Enquanto os Estados Unidos ampliam sua atuação contra organizações criminosas na América Latina, outro desafio muito maior preocupa Washington, a anexação da China. E para mais análises importantes de geopolítica como essa, continue acompanhando o Universo Geopolítica. Até a próxima!